A glória e a graça do Senhor sobre as nossas vidas fará com que todo joelho se dobrará a Ele, uns para adorá-lo, outros para obedecê-lo e outros para estar na sua presença, para que o seu desígnio, a sua vida, a sua presença seja feita. E é isso que a palavra de Deus tem dito para nós e estado com a gente. Ele é nosso Senhor Jesus, né? Nosso alimento, aquele que todos os dias faz com que nos sintamos sempre guardados, né? Hoje de manhã nós lemos um texto que Jesus nos fala sobre a vida abundante, e aí a gente gosta muito de ler João 10:10, né? Que ele veio para nos dar vida e vida em abundância, e nos esquecemos facilmente do versículo anterior, que é o 9, que fala que Ele é o nosso pastor. O pastor dá vida pelas suas ovelhas, o pastor alimenta as suas ovelhas, o pastor conhece a voz das suas ovelhas e as ovelhas o conhecem também a sua voz. E é isso que nos sustenta todos os dias, porque nós vamos viver e vivendo, mas todos os dias temos a voz do Senhor a nos orientar, né? a nos alimentar pela sua presença. E Ele é assim com a gente. E é por isso que hoje nos reunimos para cantar e orar, né, a Ele. Amém, queridos? Para que você entregue o seu coração, a sua vida e receba muitos milagres da sua presença, porque onde Jesus faz presente, sempre tem um milagre disponível, sabia? Não é? Eu não sei qual a sua expectativa, mas é esse Deus que todo joelho se dobrará e toda língua confessará, é esse Jesus que está presente e pode surpreender-nos, fazendo com que nós possamos sair daqui com o coração alimentado e com um milagre na nossa vida, porque Jesus está aqui, amém? Rapaz, ainda nem para escutar direito. Jesus está aqui, amém, povo? Amém. Pois é, Ele está aqui, não é verdade? Nós precisamos crer que Ele está aqui, porque se Ele não estiver aqui, com a graça das coisas, não é? Porque nós somos limitados, todos nós, mas Jesus está presente e Ele se encarrega de edificar as nossas vidas, amém? Então eu queria que você orasse, né? Coloca a sua vida diante do Senhor, baixe sua cabeça, coloca diante do Senhor a sua vida, seu coração, confessa a Ele, né? Que você está sempre disposto a, na sua presença, se prostrar, na sua presença confessar, na sua presença dizer a Ele que você é dependente dEle. Pai, na sua presença, Senhor, nesta noite, reunidos como igreja, como povo Teu, nós nos alegramos por tão grande esperança, tão grande obra no nosso coração, em nossa vida. Muito obrigado, Pai, porque o Senhor é aquele que nos salvou e nos alimenta todos os dias. O Senhor é aquele em que todo joelho se dobrará e toda língua confessará o Teu senhorio. E nesta noite somos um povo aqui confessando o Teu senhorio sobre as nossas vidas, confessando que ouvimos a Sua voz como pastor do nosso coração, aquele que nos direciona, aquele que nos alimenta. Por isso nos leva, Senhor, a pastos verdejantes da adoração e da oração da Tua palavra. Nós oramos e colocamos nossas vidas nas Tuas mãos. Edifica o Teu povo nesta noite, Senhor. Perdoa os pecados do Teu povo, de modo que sejamos perdoados e abençoados, santificados pelo Senhor. E recebe, Senhor, o culto do Teu povo. E nós oramos agradecidos como irmãos e irmãs aqui reunidos, em nome de Jesus. Amém, querido? Amém? Vamos colocar em pé, vamos adorar o Senhor. Amém, glória a Deus. Se onde Jesus está presente, o milagre acontece. Ele está presente aqui, porque a Bíblia diz que Deus habita no meio dos louvores. E nós, com o coração cheio de gratidão, vamos cantar louvores a Ele, com muita alegria, crendo que Ele está presente. Amém? Reina em mim com o Teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou.
Vem reinar em mim, Senhor, reinar em mim, com o teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Aleluia. Sobre toda a terra tu és o rei, sobre as montanhas e o pôr do sol. Uma coisa só meu desejo é reinar de novo em mim, reinar em mim, com o teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Reinar em mim, Senhor. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar, faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Reinar de novo em mim, reinar em mim, com o teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Reinar em mim, Senhor. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar, faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Reinar de novo em mim, reinar em mim, com o teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Reinar em mim, Senhor, reinar em mim, com o teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Reinar em mim, Senhor, reinar em mim, Senhor, reinar em mim, Senhor. Aleluia, glória a Deus. Que Ele venha realmente reinar em nossas vidas. E agora, igreja, eu gostaria de ensinar um cântico novo para a igreja. Não é novo para a mocidade, nós já cantamos há algum tempo. Inclusive, gostaria de convidar o Renan para vir cantar com a gente. Se o Valmir puder ligar esse microfone aqui para ele sem fio. E é um cântico que já vem abençoado a mocidade há alguns anos, desde que eu era um pouco mais jovem. E vamos ensinar para a igreja. É bênção. Com palmas. Pois nada vai me separar do teu amor, Senhor. Pois nada vai me separar do teu amor, Senhor. Correrei pra te encontrar, Senhor. Cantarei pra sempre o teu amor, e com gratidão eu louvarei ao Deus que me amou. Ah, poderoso, poderoso, Deus de salvação, quero estar em tua
Graças a Deus, porque nada nos separa do amor de Jesus Cristo. Amém? Obrigado, Renan. Cantamos muito juntas com os jovens, né? Amém, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, Pai. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Senhor Deus, a quem nós cultuamos. Pai, nós desejamos a Tua presença, Pai. E crendo, Deus, que todo joelho se dobrará e toda língua confessará o Teu nome, Pai. Nós nos derramamos e nos prostramos diante de Ti nessa noite, porque só Tu és digno de receber todo louvor,
toda honra e toda glória e toda adoração a Deus. Aleluia. Todo ser que vive, louve ao nome do Senhor. Toda criatura se derrame aos seus pés, ao som da sua voz, o universo se desfaz. Não há outro nome comparado ao grande eu sou. E mesmo sendo pó, com tudo que há em mim, confessarei que céus e terra passarão, mas o teu nome é eterno. Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Todos reconfessarão, louvado seja o teu nome, teu santo nome. E mesmo sendo pó, com tudo que há em mim, confessarei que céus e terra passarão, mas o teu nome é eterno. Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Todos reconfessarão, louvado seja o teu nome, teu santo nome. Aleluia, Pai. Estamos na presença de Deus. O joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Todos se confessarão, louvado seja o teu nome, teu santo nome. Está presente aqui. Todos joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Todos se confessarão, louvado seja o teu nome, teu santo nome. Dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Todos se confessarão, louvado seja o teu nome, teu santo nome. Todo joelho há de se dobrar diante do teu nome, Senhor. E nós temos esse privilégio de poder te exaltar através de canções, através do louvor, através do que temos e do que somos, que é fruto de tudo que o Senhor tem dado e colocado em nossas vidas, Senhor. Sem ti nada podemos, sem ti nada somos, e tudo que o Senhor tem dado a nós, nós queremos
devolver ao Senhor com ações de graças, com louvores. Aleluia. Recebe, Senhor. Recebe. Aleluia. Graças a Deus, queridos. Nós vamos louvar o Senhor com as ofertas, com os dízimos, consagrar a Ele, não é? Momento de consagração da nossa vida, da nossa fé, confessando que Ele é aquele que cuida e sustenta de nós, e nada como um momento especial como o do louvor, né? Como a gente, momento de louvor, de sacrifício vivo, colocamos nosso coração, colocamos a nossa confiança nele. Amém, queridos? E esse envelope que se você está nas mãos, né, que você coloca a sua oferta, o seu dízimo, tem um verso maravilhoso que fala que aquele que dá boa semente para aquele que semeia, né, garante uma boa semeadura e aquele fruto dá 100 por 1, porque o Senhor é aquele que zela de nós, né? Ele nunca nos pede o que nós não podemos dar, e quando a gente oferece com fé, a gente é recompensado, porque a fé recompensa aquele que crê. Amém, querido? E se você tem dificuldade financeira, alguma dificuldade de emprego com alguém da família, coloca agora na presença de Deus, do Senhor, né? Diga: Pai, eu preciso do teu sustento, da tua fidelidade, aqui está a minha vida, aqui está a minha oferta. Amém? Vamos orar. Tome aí na sua mão. Pai querido, em nome de Jesus, consagramos as ofertas, consagramos os dízimos que são do Senhor, que o Senhor receba como atitude de fé da nossa vida, da nossa parte, Pai. E nós oramos também pelos irmãos e irmãs que precisam dos teus cuidados, Pai. Cuidado de emprego, cuidado de livramento de dívidas, tantas coisas que este mundo arma para nós, mas que o Senhor pode nos livrar, nos abençoar e fazer um milagre. Honra, Pai, cada família da tua igreja, cada pessoa que está aqui, é o que nós oramos, e recebe das nossas mãos como atitude de fé, em nome de Jesus. Amém. Amém, amados? Podem trazer ao altar enquanto cantamos. Quando a noite fria cair sobre mim, narará, e no deserto eu me encontrar, me ver cercado por egípcios e por faraó, sendo impedido de prosseguir. Eu sei que o teu fogo cairá sobre mim. Sei que o teu fogo cairá sobre mim e me levará em te confiar.
Amém. Os irmãos podem sentar. Amém. Quero convidar aqui as crianças, que tem um momento especial delas, né? Elas vão ouvir a palavra, vão participar dos seus momentos. Então, as crianças que estão aqui podem vir aqui, né? A gente vai lá na sala especial. Vamos orar, né, por elas. Obrigado, Senhor, que a Tua presença seja sobre elas, que tenha esse momento de vida e de Tua palavra nos seus corações. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Irmãos e irmãs, graça e paz. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Esse último cântico diz que nós passaremos pelo mar pulando, cantando na presença do Senhor, mas a história não foi bem assim não. Eles cantaram depois, que eles atravessaram, que o mar se abriu, que o mar se fechou e que os inimigos já haviam perecidos. Aí eles pegaram os tamborins e cantaram. E hoje nós podemos dizer que nós cantaremos atravessando esse caminho, porque nós já conhecemos a história. E a história mostra que aqueles que perseveram no Senhor são vitoriosos e vitoriosas. Então nós podemos cantar esse cântico olhando para aquilo que Deus fez no passado na vida do seu povo. E eu gostaria de compartilhar um pouco essa noite acerca das bênçãos que Deus tem para as nossas vidas. Há bênçãos na palavra de Deus que decorrem da nossa obediência e de um posicionamento da nossa parte, que decorre da observância nossa com relação à palavra de Deus. Então a pergunta é essa: você sabia que existem promessas na Bíblia a teu respeito? Existem promessas na Bíblia com relação à tua família, com relação ao teu cônjuge, com relação ao seu trabalho, com relação às tuas mãos. Há promessas na Bíblia sobre os filhos, e todas essas promessas, elas são decorrentes de um posicionamento do povo de Deus na sua palavra. Todas essas promessas estão aí, na Bíblia, e nós precisamos abrir e tomar posse dessas promessas para as nossas vidas. E dizer, essa é uma promessa que eu particularmente creio que Deus vai fazer na minha vida. Tem uma palavra que diz que, uma palavra para o carcereiro: crê no Senhor Jesus, tu e tua casa será salva. Essa é uma promessa para aquele carcereiro, para o contexto daquilo que Paulo estava vivendo quando foi livre. Não é uma promessa para toda a família, mas nós podemos crer que essa é uma promessa de Deus para as nossas vidas, e podemos particularizar as promessas de Deus para nós. Então é sobre isso que eu gostaria de compartilhar um pouco hoje. E gostaríamos de ver um pouco em Levítico. Então quero convidar você a acompanhar a leitura ou abrir a tua Bíblia. Eu gosto de acompanhar sempre com a Bíblia, apesar do telão, para poder ir riscando, grifando, né? É bom grifar, viu? Você ainda tem costume de ler a Bíblia? Ou só quando chega aqui acompanha a leitura no telão? Você precisa ter a tua Bíblia, porque é a constituição do cidadão do reino de Deus, é a palavra de Deus. Como é que você vai saber acerca dos teus deveres e dos seus direitos se você não tem a sua? E grifada, rascunhada, pintada, não é? Então vamos ver o que a palavra de Deus diz. Levíticos é um livro de diretrizes, um livro de lei, é um livro das diretrizes de Deus, onde nós encontramos as consequências
decorrentes da obediência e da desobediência. E nós queremos ler um pouco acerca daquilo que Deus promete àquele que lhe é fiel, aquele que obedece à sua palavra. Olha o que diz a palavra de Deus: não fareis para vós ídolos, nem para vós levantareis imagem esculpida, nem coluna, nem poreis na vossa terra pedra com figuras, para vos inclinardes a ela, porque eu sou o Senhor vosso Deus. Guardareis os meus sábados e reverenciareis o meu santuário, eu sou o Senhor. Se andardes nos meus estatutos e guardardes os meus mandamentos e os cumprires, eu vos darei, aí começam as bênçãos, as vossas chuvas a seu tempo, e a terra dará o seu fruto, e as árvores do campo darão os seus frutos. A debulha vos continuará até a vindima, e a vindima até a semeadura. Comereis o vosso pão a fartar, e habitareis seguros na vossa terra. Também darei paz na terra, e vos deleitareis, e ninguém vos amedrontará. Fareis desaparecer da terra os animais nocivos, e pela vossa terra não passará espada. Perseguirei os vossos inimigos, e eles cairão a espada diante de vós. 5 de vós perseguirão a 100 deles, e 100 de vós perseguirão a 10.000, e os vossos inimigos cairão a espada diante de vós. Outro sim, olharei para vós, e vos farei multiplicar, e vos multiplicarei, e confirmarei o meu pacto convosco. E comereis da colheita velha por longo tempo guardada, até afinal a removerdes para dar lugar à nova. Também porei o meu tabernáculo no meio de vós, e a minha alma não vos abominará. Andarei no meio de vós, aleluia, e serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo. Eu sou o Senhor, vosso Deus, que vos tirei da terra dos egípcios, para que não fosseis seus escravos, e quebrei os canis, outra palavra diz, o timão do vosso jugo, e vos fiz andar erguidos, nos fiz andar eretos. Até aqui a nossa leitura, vamos orar ao Senhor mais uma vez. Deus e Pai, nos colocamos diante da Tua palavra, e pedimos agora que o Senhor nos dê inspiração. Pedimos, Senhor, que o Teu Santo Espírito, Senhor, nos leve a meditar e fale conosco nesta noite, de tal forma que possamos sair daqui convencidos por Ti acerca daquilo que Tu tens para nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Irmãos, todas essas bênçãos, elas foram proclamadas através de Moisés, proclamadas da parte de Deus, depois que o povo sai do Egito, e antes mesmo que ele entrasse no Egito. Ou seja, durante a caminhada, o povo estava lá, era escravo, teve esse momento do cântico que cantamos aqui, não é? Atravessando o rio, atravessando o mar, e é importante que durante a caminhada, essas promessas foram proferidas ao povo hebreu, ao povo de Deus. E o que é importante que nós precisamos saber é que em Cristo Jesus, nós temos acesso a essas mesmas bênçãos da palavra de Deus para as nossas vidas. É importante, tem pessoas que dizem assim, eu não gosto de ler o Antigo Testamento porque eu não consigo entender, mas é importante nós lermos a Bíblia toda, e lermos bastante o Antigo Testamento também, porque Israel, ele é protótipo da igreja. A forma como Deus agia com a nação de Israel, protegendo, livrando e também disciplinando, é a forma como Deus age com a igreja, e a forma como Deus agia com cada tribo e com cada pessoa, especificamente na nação de Israel, o modo como Deus também age, disciplinando e abençoando cada pessoa na igreja, no corpo de Cristo.
As promessas, elas eram para cada tribo e para cada pessoa que fazia parte da nação de Israel, e as promessas de Deus é para cada família e para cada pessoa que foi inserida no corpo de Cristo através dos méritos dracuros de Jesus Cristo. Ao receber as boas novas, alguns benefícios que recebemos: remissão de pecados, arrependimento, somos espiritualmente inseridos no reino de Deus, recebemos o Espírito Santo, somos livres da escravidão, do pecado que nos prendia no erro, no engano, na idolatria, ou seja, o pecado não tem mais domínio sobre as nossas vidas. Essa é a proposta de Deus para as nossas vidas. Mas veja, depois que o Senhor nos livra, e antes ainda de adentrarmos na nossa Canaã celestial, se assim que podemos dizer, precisamos saber que há bênçãos de Deus que podem ser desfrutadas no caminho. Há bênçãos de Deus que podem ser desfrutadas, e você tem direito a cada uma delas. E o nosso propósito é que você, e a nossa oração, é que possamos sair daqui essa noite com o nosso coração aberto e crendo nessa palavra, acreditando que Deus tem algo pessoal para a tua vida e para a minha vida. Esse é o nosso objetivo, não é? E essas bênçãos, nós precisamos entender que elas dependem de duas coisas. Primeiro, observação. Eu preciso observar a Bíblia. É como eu perguntar aqui: nossa, você viu o ministério de louvor tocando aqui hoje? Foi abençoado? Mas quantos aqui que observaram um segundo baterista nesse ministério de louvor aqui? Quantos que observaram? Tá bom. Quantos que não perceberam? Tá vendo? Tinha um segundo baterista aqui, que estava do lado desse tecladista ali, e tocando, e o duro que na hora da palma forte, ele batia forte a baqueta ali. Veja bem, você viu o povo ministrando aqui, você só viu, alguns só viram, uns observaram que havia algo mais. É isso que nós precisamos buscar na palavra de Deus, existe algo mais, não é somente abrir a Bíblia e ver o óbvio que está no texto. Nós precisamos aprender, pedir que o Espírito Santo de Deus nos leve a observar algo mais que Ele tem para as nossas vidas. Com base nisso, primeiro, a pergunta que deve ser feita é: você tem o hábito de ler a Bíblia? Você lê a Bíblia com frequência? Grava as histórias, os mandamentos, os decretos, os direitos, os deveres. E segundo, obediência. Você obedece? Pratica tudo aquilo que tem observado? Porque basicamente é bem simples assim. As consequências que nós vamos colher dependem dessas duas coisas: de observarmos o que está registrado na palavra e de praticarmos tudo o que a palavra de Deus nos ensina e nos promete. E aqui nós temos bênçãos, gostaria de compartilhar bênçãos só hoje, só bênçãos. Verso 4, olha o que diz. Verso 4 promete nos dar todas as condições necessárias para que haja abundância nas nossas mesas. Ele diz, o Senhor nos diz: eu vos darei as vossas chuvas a seu tempo, e a terra dará o seu produto, as árvores do campo darão o seu fruto. Qual que é a importância dessa promessa? Aqui, a promessa, Deus promete dar aquilo que não temos controle. Quem é que pode controlar a chuva? Esse povo que estava que entraria numa terra que mana leite e mel, que ia cultivar essa terra, precisa
da chuva. Aqui a promessa é que Deus vai abençoar onde eu colocar as mãos. Onde eu colocar os meus pés será abençoado. O Senhor promete colheita generosa. O Senhor promete abençoar o meu e o teu trabalho. Onde nós colocarmos as mãos. O Senhor promete bênção. A graça de Deus está sobre a vida do crente, do homem e da mulher de Deus. O salmista, Salmo 90, 17, diz que o Senhor com sua graça é que confirma, é o lema das mulheres, que confirma a obra das nossas mãos. Aonde colocarmos as nossas mãos. Você tem colocado as mãos sobre a vida dos seus filhos? Tem abençoado os filhos, dizendo: Senhor, desde o ventre já queremos consagrar esta criança a Ti, Senhor, para que ele seja um homem de verdade, para que seja temente a Deus, para que ande nos seus caminhos, porque você tem mãos que são abençoadas por Deus. É chegar no trabalho e colocar a mão e dizer: eu abençoo essa empresa. Não importa se o seu patrão é ímpio, não importa se o seu patrão sonega o imposto, não importa nada disso. Importa que você chega lá e abençoe o seu trabalho. O Senhor fez com que Potifar prosperasse, porque José era um homem que tinha sobre ele a marca do Senhor. A marca da promessa estava sobre a vida de Josué. O Egito todo e o mundo da época não padeceram de fome, porque Josué colocou a sua mão e abençoou aquele povo. Nós temos o direito, porque o Senhor nos abençoa, e temos o dever de abençoar aqueles que estão à nossa volta. Essa promessa de Deus é importante porque revela que é o Senhor que garante toda condição necessária para a nossa provisão, para a sua provisão. Ele é o garantidor. Qual que é a promessa de Deus aqui? Que o Senhor vai controlar aquilo que você não tem controle. O Senhor vai suprir aquilo que você não pode controlar. Olha o que a palavra de Deus diz em João 15:5. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Mas com Cristo nós podemos fazer proezas. Quando aquele povo vai entrar na terra, quando ele vai entrar na herança da terra, o Senhor diz a Josué 1:3, ele diz: todo lugar que pisar a planta do vosso pé, eu vos dei, como disse a Moisés. Então, quando você entrar no teu trabalho, no teu escritório, na tua faculdade, na tua oficina, não é? Você está colocando os teus pés ali. Você está carregando a presença de Deus naquele lugar, naquele escritório, naquela oficina. Então você abençoe o teu patrão, abençoe o teu chefe, abençoe o carro que você vai consertar, abençoe os alunos a quem você vai ministrar, porque você tem a bênção de Deus sobre a sua vida. Essa é a promessa do Senhor: onde eu pisar a planta dos meus pés, aonde eu colocar as minhas mãos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eclesiastes 2:24 diz: nada há melhor para o homem do que comer, beber e fazer que a sua alma goze o bem do seu trabalho. No entanto, vi também que isto vem das mãos de Deus. É o que diz em Eclesiastes. Veja bem, estamos atravessando uma crise. Eu creio que essa crise, de uma ou de outra forma, ela tem afetado todos nós. Eu creio que cada um de nós temos pelo menos amigos ou na família, pessoas que sofreram ou ainda estão sofrendo ou estão atravessando, pela graça de Deus, esse momento que o nosso país está vivendo. E nós cremos que isso é por causa do pecado. Agora, crises por conta do pecado da humanidade são inevitáveis.
sempre existiram. Desde o tempo de Abraão, já houve crises, fome. Desde o tempo de José no Egito, havia fome. Refugiados, desde o tempo de Caim. Caim foi o primeiro refugiado que precisou fugir para não ser morto. Então, essas crises todas, se você for ver na história da humanidade, e se você for ver na própria história da Bíblia, você vai ver que elas sempre estiveram aí. No entanto, esse nunca foi o plano de Deus. E nunca foi o projeto de Deus para o ser humano, que o ser humano vivesse em crise. A crise passou a fazer parte da nossa existência quando nós viramos as costas para o Senhor. Quando nós abandonamos o jardim do Éden. Quando nós abandonamos a direção que o Senhor nos deu. O Senhor deu uma direção clara para Adão e Eva. Olha, se você andar assim, vai ser bênção. Se andar desse jeito, não vai ser legal. Ninguém pode dizer, nenhum ser humano pode dizer que ficou desavisado. Porque foi avisado pelo Senhor. Esse não é o desejo. O desejo de Deus é que o ser humano viva com fartura. É que o ser humano possa viver de forma assim, com a mesa farta, a mesa dos filhos fartas. Esse é o desejo do Senhor. A terra que o Senhor criou é uma terra deleitosa, é uma terra de prosperidade. Quem que já ouviu a palavra dizer, essa é uma terra que tudo que planta, essa é uma terra que tudo que planta dá. O fato é que nem tudo que plantamos são coisas boas. Às vezes nós plantamos discórdia, às vezes plantamos contenda, às vezes plantamos vento, e aí nós vamos colhendo o fruto daquilo que nós não queríamos, mas nós colhemos, plantamos com uma palavra lançada, plantamos com um gesto que foi feito ou que foi deixado de fazer. São sementes que estamos lançando nessa terra, que é o nosso próprio coração. Mas existem promessas importantes de Deus que nós precisamos estar atento aqui. A palavra de Deus diz que o Senhor promete nos cercar com a sua mão de graça. Olha o verso 5 diz: a debulha se estenderá, e vós habitareis seguros na terra. Essa é a promessa do Senhor. O Salmo 127 diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. E se o Senhor não vigiar a cidade, em vão vigia a sentinela. Satanás disse de Jó 1:10, acaso não o cercaste com sebe, a ele, sua casa e tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste, e os seus bens se multiplicaram na terra. Esse é o desejo que Deus tem para a minha vida e para a tua vida, que nós possamos, em Cristo e no contentamento, poder gozar o melhor dessa terra. Ele diz: acaso não cercaste com sebe? A palavra sebe, que é usada aqui, segundo o dicionário de Strong, quer dizer confinar, ou fechar com uma cerca ao redor. Jó estava confinado pela graça de Deus, e por isso, então, essa era a condição que ele tinha, de que tudo prosperava. E essa é a condição que nós temos em Cristo Jesus, para que possamos prosperar. Então, a afirmação que nós podemos dar para essa passagem é que aquilo que Deus cerca, a tua vida que Deus cercou, os teus filhos que estão cercados, tudo aquilo que nos diz respeito, que foi cercado, concebe pelo Senhor, ninguém tem acesso, a menos que tenha permissão de Deus. E no caso de Jó, Deus permitiu que Satanás pudesse ter acesso à vida de Jó, mas ainda assim ele diz: só que você não vai tocar na vida dele, eu não permito isso, ele é meu servo. O Senhor conhecia o coração de Jó, e ele permitiu que algumas coisas acontecessem na vida de Jó, e a gente vai perceber que depois que Jó passa por toda aquela experiência, que nenhum de nós queremos passar, Jó, ele
passou a conhecer a Deus mais próximo, mais perto. Ele só ouvia falar. Que eu e você possamos, com experiência no Senhor e na palavra, não apenas conhecer esse Deus de apenas ouvir falar, que nós possamos buscar experiências tremendas que Deus tem para as nossas vidas, que o Senhor está no controle de todas as coisas e que tudo coopera para o bem daqueles que amam o Senhor. O Senhor está cuidando, Ele deseja nos cercar. O Senhor promete colocar anjos da guarda para nos guardar. E as promessas de Deus se estendem. Olha o que diz o verso 6. O verso 6 diz: estabelecerei paz na terra. Nosso telão não está funcionando, mas ele diz: deitar-vos-ei e não haverá quem vos espante. Farei cessar os animais nocivos. Olha o que ele diz, que a tua terra gozará de paz. O descanso, o sono, o teu sono, o Senhor promete um sono abençoado. Ele diz, deitar-vos-eis, paz na terra e deitar-vos-eis, e nem os animais nocivos da terra vão te incomodar. O Senhor promete todas essas coisas. No verso 7, o Senhor promete que Ele mesmo vai perseguir os inimigos. Veja bem, o Senhor, Ele diz, olha o verso 7, perseguirei os vossos inimigos, e cairão a espada diante de vós. Ou seja, você não precisa se levantar contra aquela pessoa que declarou guerra contra você. Você precisa ganhar essa guerra numa outra esfera. E a palavra de Deus diz que a nossa luta não é contra a carne e o sangue. Eu quero abrir um parênteses aqui no momento da pregação agora, para fazer um convite para você. Está comparecendo aqui todas as quintas-feiras. Nós iniciamos quinta-feira passada uma série de estudos e de palavra sobre libertação. A primeira ministração foi conhecendo o inimigo, e nós vamos entrar agora em mais seis subtemas que trata sobre libertação. E uma das coisas que nós aprendemos é que o nosso inimigo não é a carne e o sangue. O teu vizinho não é teu inimigo. Aquele parente chato que te persegue não é teu inimigo. O teu cônjuge não é teu inimigo. O teu patrão não é teu inimigo. O teu empregado não é teu inimigo. Nem um ladrão na rua é o teu inimigo, embora todas essas pessoas possam te ter como inimigas, mas nós não a temos por nossos inimigos. São pessoas que precisam do teu amor, que precisam da minha e da tua oração. Portanto, vamos levar a guerra, a luta, numa esfera aonde nós podemos ter vantagem. Diz que a águia, quando vai lutar com a cobra, ela não luta com a cobra ali no chão, porque a cobra no chão tem muita habilidade, mas ela pega a cobra e leva para o céu, e lá a cobra fica sem o que fazer. Depois a águia solta. Vamos levar os nossos problemas diante daquele que pode solucionar os problemas, diante do Senhor. É lá que nós devemos vencer, é lá que nós devemos lutar, e é lá que o Senhor nos oferece paz, descanso, sono abençoado. Ele persegue os nossos inimigos. Houve um momento em que o rei Josafá, sendo confrontado pelo inimigo, reconheceu que não tinha condições de subir a peleja, e ele, em oração, se coloca diante de Deus, e o resultado é que ele não precisou desembainhar a sua espada. O Senhor venceu as lutas de Josafá, e nós cremos que o Senhor vai vencer as nossas lutas. Promessa de Deus, nós estamos falando sobre promessas de Deus para as nossas vidas. Olha o verso 9. Verso 9, o Senhor promete olhar para nós e diz: para vós outros olharei e vos farei fecundos, vos multiplicarei e confirmarei a minha presença
convosco. Os olhos do Senhor. O Senhor promete colocar os seus olhos sobre nós. E Deus nos dá a garantia de multiplicação e posteridade. O Senhor nos garante isso. O Senhor, Ele estende a sua habitação sobre as nossas vidas. Somos templo do Espírito Santo. O Espírito de Deus habita em você. Você sabia disso? É claro que você sabe disso, com base na palavra de Deus, mas será que eu vivo sabendo e crendo que o Espírito Santo habita em mim? Eu tenho dado oportunidade para o Espírito Santo agir naqueles momentos em que Ele quer agir? Espírito Santo. O Senhor estende a sua habitação sobre nós. Olha o que Ele diz, verso 11 e 12. Porei o meu tabernáculo no meio de vós, e a minha alma não vos aborrecerá. Andarei entre vós, serei o vosso Deus, vós sereis o meu povo. O que o Senhor promete aqui é exclusividade. O Senhor promete tratar você com exclusividade. Por isso, precisamos conhecer. Quando você vê a história de Abraão, Deus tratou este homem com exclusividade. De Abraão, a promessa se confirmando sobre Isaque, depois sobre Jacó, os 12 patriarcas, e o Senhor tratando, e esse povo se tornando uma nação exclusiva. Hoje essa palavra de Deus está sobre a vida da igreja. Para mim e para você. O Senhor promete exclusividade. No verso 13 diz, eu sou o Senhor, vosso Deus, que vos tirei da terra do Egito, para que não fosseis escravos, quebrei os timões do vosso jugo. O Senhor nos tirou do lugar de opressão. O Senhor nos colocou num lugar de bênção, Ele quebrou as cadeias, aquilo que nos prende. Timões fala daquele travessão de canga que fazia com que o escravo ficasse encurvado. O que nós observamos na palavra de Deus até aqui? É que existem muitas promessas de bênçãos para o povo de Deus. No entanto, o que nós precisamos entender é que todas essas promessas, preste atenção agora no que eu vou dizer para você, todas essas promessas, elas são decorrentes do resultado de uma vida que vai de acordo com o princípio que Deus estabelece na sua palavra. Deus, Ele estabelece um padrão, princípio, propósito. E essas bênçãos, elas são acessíveis a cada um de nós, mas depende de um posicionamento nosso em Cristo. Depende de nos posicionarmos com relação à palavra de Deus. E nos versos 1 e 2, o Senhor então Ele dá uma direção, Ele orienta o povo, para que o povo não erre, para o povo andar de maneira que seja abençoado. O Senhor dá uma direção aqui, olha o que Ele diz, não fareis para vós ídolos, não levantareis imagens de escultura, nem coluna, nem poreis pedras com figuras na vossa terra, para vos inclinardes a ela, porque eu sou o Senhor vosso Deus. Se por um lado, Deus promete nos tratar com exclusividade, por outro lado, Ele requer também a tua exclusividade. Ele deve ser exclusivo na tua vida e na minha vida. Precisamos tratar o Senhor com exclusividade. Deus não aceita adoração dividida, coração dividido, vida dupla. O Senhor não aceita. Apocalipse capítulo 22, verso 11. Quem é injusto, faça injustiça ainda. E quem é sujo, suje-se ainda. E quem é justo, faça justiça ainda. E quem é santo, santifique-se ainda. Ou é uma coisa, ou você é outra coisa.
Se você quer uma vida de pecado, se atole logo no pecado. Porque não tem, com Deus não dá para viver com um pé em duas canoas. Não dá para acender uma vela para o Senhor e uma vela para aquele que é inimigo do Senhor. O Senhor requer de nós exclusividade. Ele não aceita adoração fingida. Ele condenou esse tipo de adoração. Marcos 7:6 diz: bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas, como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. 2 Coríntios 6,15, que concórdia há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? Então o Senhor não vai aceitar um coração dividido. Ou o nosso coração está em Cristo, ou não está no Senhor. A palavra de Deus diz que o Senhor busca verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. João 4, 23 e 24. Vem a hora, e agora é em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai, em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito, e é necessário que os que o adoram, o adorem em espírito e em verdade. E aí nós entendemos, com esses textos bíblicos, que o nosso procedimento tem que ser sim, sim, não, não. O Senhor nos dá exemplo. Quando Ele pede exclusividade, Ele nos dá exemplo, porque Ele já nos trata com exclusividade. Nós já dissemos aqui várias vezes, o Senhor deu o melhor que Ele tinha. Ele deu o Seu Filho, para que pudéssemos ser salvos, para termos acesso às bênçãos. E quantas bênçãos que nós encontramos nesse texto, se guardamos os mandamentos e os estatutos do Senhor. Ele diz: eu vos darei aquilo que vocês não têm como controlar, que é a chuva. Vocês vão habitar seguros na terra. O Senhor promete, promessa de paz, promessa de sono tranquilo, promessa de que os inimigos cairão sem que precisem ser perseguidos por nós. O Senhor promete que vai olhar por nós, seremos fecundos, o Senhor nos multiplicará, ou seja, essa igreja que honra o Senhor, isso não vai acontecer apenas nessa geração, mas a geração que está vindo continuará. O Senhor colocará o seu tabernáculo e andará no meio de nós. E a condição do Senhor é essa: se andardes nos meus estatutos e guardardes os meus mandamentos. A palavra andar, segundo Strong, ela é assim: andar nos meus estatutos. Estatuto quer dizer ordenança, limite, lei, algo prescrito. Aquilo que nós temos na mão, que é a palavra de Deus. E andar, a ideia é andar, a ideia é cortar, esculpir, gravar, traçar um limite, decretar, não é? É nos colocar em movimento dessa forma. Portanto, andar nos estatutos do Senhor é colocar-nos em movimento de tal forma, numa direção que permita sermos cortados, esculpidos, lavrados pelo Espírito Santo de Deus. E todos nós precisamos. Diante do Senhor somos, como poderíamos dizer, como pedras que precisam ser lapidadas. E precisamos andar na direção de que o Senhor nos lapide, de que o Senhor nos esculpe. E como que isso vai acontecer? Não é de fora para dentro. Não é mudando o nosso vestuário, não é mudando apenas o nosso modo de falar, mas são com ações práticas que o Espírito Santo coloca no coração do crente já nos primeiros dias de conversão. É disposição de perdoar, é disposição de testemunhar da graça, do agir de Deus,
é crer no milagre de Deus, que não é uma mera coincidência as coisas que acontecem em nossas vidas, é em tudo dar graça, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Isso é nos deixarmos ser esculpidos pelo Senhor. Ele nos dá o padrão, o Senhor nos oferece o padrão, que são os seus mandamentos. Se guardar o mandamento. A palavra guardar é colocar vigia, é vigiar como um sentinela, como um soldado vigia, foi dado uma missão para que ele seja em sentinela. Então, diante da palavra de Deus e dos mandamentos do Senhor, nós precisamos nos colocar como guarda em sentinela, para que nada dos mandamentos do Senhor venham se perder daquilo que foi colocado em nossos corações. Porque se alguma parte dos mandamentos do Senhor se perde dentro de nós, quem corre o risco somos nós, de não nos apropriarmos das bênçãos que Deus tem para as nossas vidas. Essa é a condição do Senhor, se cumprir os mandamentos. Olha o que diz o verso 3. Se andardes nos meus estatutos, guardar os mandamentos e os cumprires. Então, até aqui, nós vimos a teoria, conhecemos a teoria, mas não podemos ficar apenas na teoria. Nós precisamos sair da teoria para a prática, praticar o Evangelho, perdoar quem precisa do perdão, amar aquele que precisa do amor, evangelizar aquele que precisa de esperança, de graça, de salvação. É na prática do amor que o Senhor vai suprindo aquilo que nós necessitamos e aquilo que precisamos. E acerca dos mandamentos do Senhor, olha o que o salmista diz, Salmo 19, 7 a 11. Porque os mandamentos do Senhor, quando guardados em nossa mente e no coração, eles nos manterão firmes no propósito de andarmos nos seus estatutos e sendo pelo Espírito Santo de Deus moldados de glória em glória. Então o salmista diz: a lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Certa feita perguntaram: mas quem são esses? Não são pescadores, pessoas rudes? Como que nós ouvimos acerca das grandezas de Deus? Os preceitos do Senhor. Os preceitos do Senhor são retos, alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro, alumia os olhos. O temor do Senhor é limpo e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e inteiramente justos. Mais desejáveis são do que o ouro. Olha, essa palavra é para você que quer ganhar dinheiro, que quer ficar rico, que gasta a maior parte do seu tempo trabalhando, ajuntando, para outro depois que vai gastar. Conhece a síndrome dos netos nobres, filhos de pais ricos? Abraão era rico. Isaac gastou tudo o que Abraão tinha. E Jacó era um neto nobre, filho de pai rico, que havia herdado do pai. Abraão ganhou uma fortuna. Isaac gastou tudo que tinha. E o neto precisou trabalhar para o tio Labão. Mas sobre ele havia uma promessa do Senhor. Então, você que quer ficar, você que
que se dedica muito a ganhar a vida nesse mundo, cuidado. Jesus disse para aquele que fala que, né, Jesus conta a história, não é uma parábola. Vou derrubar os meus celeiros, vou construir outros maiores e vou dizer: alma, regala-te. A palavra de Deus diz que a lei do Senhor são mais desejáveis do que o ouro. Sim, do que o muito ouro fino, mais doces do que o mel e o que goteja dos favos. Também por eles o teu servo é advertido, e em os guardar a grande recompensa. Guardar a palavra, grande recompensa. E eu quero orar com você, que você possa guardar essas palavras. Essa palavra é para motivar você a buscar as promessas que estão contidas nesse livro que alguns de vocês trouxeram e que outros deixaram no carro, outros o têm no celular e alguns deixaram talvez lá em cima da prateleira ou guardado em alguma gaveta, que é a palavra de Deus. Tenha a palavra de Deus sempre ao teu alcance. Leia, te dará sabedoria. Existem promessas de Deus sobre a tua vida, e você só vai conhecer essas promessas se você ler a palavra de Deus. E essas promessas só se cumprirão na minha vida e na tua vida, à medida que praticamos a promessa, a palavra do Senhor. E já dizia o poeta Adhemar de Campos: não existe nada melhor do que ser amigo de Deus. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus. Desfrutar do seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Maior riqueza que você e eu podemos ter nessa vida é o nome de Jesus Cristo, é termos sido aceitos no reino de Deus. Ninguém aceita Jesus, não, é Ele quem nos aceitou. Nós tínhamos debandado do Éden, mas Ele nos aceitou de volta no amado, e não existe nada melhor do que ser amigo de Deus e ter todas essas promessas se cumprindo em nossas vidas. Amém? Que Deus te abençoe. Receba essa palavra e procure particularizar a promessa que Deus tem na palavra de Deus para você, para a sua vida, para a sua família, em nome de Jesus. Amém? Vou chamar o Ministério de Louvor, eles vão cantar uma canção. Podemos cantar essa canção? Então vamos cantar essa canção, vamos colocar em pé. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, e quando nos tornamos e somos inseridos no seu reino, então nós temos acesso a todas essas promessas maravilhosas que o Senhor nos dá, a sua paz, a sua graça, abençoando os nossos pés, as nossas mãos, onde você colocar as mãos, onde você colocar os pés. Temos essas promessas do Senhor. Aquilo que você não tem controle, o Senhor vai fazer, o Senhor vai dar a você. As nossas lutas precisam ser ganhas
nos lugares altos, onde nós encontramos a presença do Senhor. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. De Jesus, meu bom pastor. Senhor, ó Deus e Pai, essa noite nós meditamos e refletimos um pouco, ó Pai, em promessas de bênçãos que o Senhor tem para cada um dos seus filhos e filhas. E agora, ó Deus, nós pedimos que o Espírito Santo de Deus venha selar esta palavra em nossos corações e mente. Cerca-nos com a sua sebe, cerca esta palavra que foi ministrada essa noite com a sua sebe. Não permita, Senhor, que o inimigo, que a ave de rapina venha remover essa semente que foi ministrada e que foi semeada no coração de cada pessoa essa noite. E assim como essa canção diz, não existe, ó Senhor, nada melhor do que ser amigo de Deus. Que nós possamos, influenciados pelo Teu Santo Espírito, a guardar os Teus mandamentos, a meditar em Tua Palavra, a nos mover em Tua Palavra, a decidirmos nossas vidas com base na Tua Palavra, para que possamos desfrutar do gozo, da paz e do refrigério que Tu tens para cada um de nós. É a nossa oração, Senhor, nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Que Deus te abençoe, meu irmão e irmã. Pode se assentar, que você possa sair daqui essa noite com essa palavra no seu coração
E assim como o Senhor cercou Jó, que você possa sair daqui protegido com os anjos do Senhor, te guardando em nome de Jesus. Amém. Queremos orar com você, né? Às vezes, semana passada, as pessoas perguntaram: pastor, eu queria que você fizesse oração comigo. E às vezes, quando a gente vai lá fora, as pessoas dizem assim: ora comigo. E nós gostaríamos de orar com você. Talvez você entrou aqui nesta noite com alguma enfermidade, com alguma preocupação, uma coisa que está no seu coração, né? Então, eu queria que você pode tocar para nós, irmão? Enquanto ele toca ali, pode vir ao altar aqui. Eu quero fazer uma oração com você para que você vá embora nesta noite. E que essa semana você tenha uma semana de vitória, de bênção. Amém, querido? Amém? Você deseja oração para a sua vida? Sai do seu lugar, vem aqui no altar. Nós vamos orar, fazer uma oração pela tua vida. Colocar seu coração diante do Senhor. Dizer: Pai, que abençoe esse povo que está precisando que o Senhor opere. Uma preocupação que vai embora, uma doença, uma enfermidade. Vem aqui no altar do Senhor. Nós vamos fazer uma oração por ti. Coloca a mão no seu coração e diga ao Senhor que te preocupa. Diga ao Senhor o milagre que você precisa. Pai, em nome de Jesus, nesta noite, que na tua presença, tua palavra diz que o Senhor é alimento, que o Senhor é cura para os necessitados. E nesta hora nós oramos pelos teus filhos e filhas que estão aqui. Abençoa, Pai, com a tua presença. Que haja a tua cura, a tua bênção sobre cada um deles, Pai. Que o Senhor possa atendê-los no seu coração. A cada momento, Senhor, nós possamos confiar que o Senhor é o Deus que zela, Deus que cura as enfermidades, que limpa e liberta os cativos. Em nome de Jesus, Pai. Opera a tua presença, opera a tua vida, opera a tua graça sobre esse povo que derrama o seu coração em fé diante do Senhor. É o que nós oramos nesta noite, colocando nas tuas mãos. Dá, Senhor, a vitória a cada um, a tua bênção a cada um, em nome de Jesus. Graças a Deus. Amém, queridos. Que o Senhor te abençoe com fé, com a sua paz, né? Em nome de Jesus. Pode voltar para o seu lugar. Graças a Deus. Graças a Deus, né? A palavra de Deus diz que sua palavra cura, né? A bênção. E nós precisamos crer, precisamos orar, nunca esmorecer. Amém, queridos? Graças a Deus. Pode sentar. Queria saber se entre nós está alguém aqui pela primeira vez. Nós gostaríamos de dar para você um folder, um livreto. Tem alguém aqui que está pela primeira vez? Ergue a sua mão, por gentileza. Ninguém? Muito bem, que Deus abençoe cada um de nós, né? Josi, você tem aquele testemunho? Não abriu lá? Não, tá bom, então fala para nós. Graça e paz, igreja. Só para dar um testemunho, um feedback, né, de tudo aquilo que Deus tem feito junto conosco, com a igreja, né, com essa igreja. E nós temos trabalhado lá junto ao povo Caingangue, em Nova Laranjeiras, onde tem mais ou menos cerca de 4.000 indígenas. E nós temos trabalhado na missão, que é uma missão alemã, e eles têm cedido para nós toda a instalação. Acho que é só uma. Meus netos estão dizendo, abriu uma foto, vó. E lá a gente tem trabalhado com os jovens, a gente tem trabalhado com os casais, a gente está trabalhando com as crianças, fazendo visita nos lares, recebendo as famílias também na nossa casa, fazendo estudos bíblicos. E o trabalho tem sido assim algo bem direcionado por Deus. Nós tivemos uma escola de férias lá em julho
E foi assim algo que a gente viu sobrenatural de Deus acontecendo. Parecia até um seminário de cura, porque muitas pessoas vinham chorando para nós e confessando pecados e pedindo ajuda, que queriam se libertar daqueles vícios. E nós estamos trabalhando, dando sequência a esse trabalho hoje, trabalhando com alcoólatras. A gente está até agora montando uma apostila para fazer um trabalho mais intencional com aquelas pessoas que, tanto homens como mulheres e jovens, também estão fazendo uso do álcool. E, como consequência disso, eles se suicidam. Na rodovia que passa cortando ali para Cascavel, que passa bem no meio da aldeia, né, na área de aldeamento. Então, a gente está fazendo esse trabalho lá, é um trabalho sério, e nós temos contado com a igreja. Não é o trabalho que a Josi está fazendo, não, somos nós juntos nesse movimento com Deus lá naquele lugar. Porque, como nós recebemos sempre aqui, né, eu sempre falo que todo o alimento que a gente recebe aqui tão sólido, né, de tão que nos sustenta mesmo, né? Essa palavra, como agora nós acabamos de receber. Como a gente vai ficar indiferente àqueles que estão lá carentes disso, carentes de tudo isso, né? Então a gente continua trabalhando lá. No mês de agosto eu recebi uma família lá da Amazônia, povo Suruahá, e é um povo que tem como prática o infanticídio e o suicídio, e nós tivemos aqui com a família Suruahá, que é a única família que conseguiu sair da sua aldeia. A princípio saiu fugindo e hoje ela se mantém fora, embora contra as leis da FUNAI, porque é um povo semi-isolado, e as autoridades preferem manter os indígenas isolados, como em cativeiro, não podendo sair de dentro da floresta amazônica. E eu recebi essa família, ficamos um mês com eles na nossa casa, aqui na base de Jocomonte das Águias, e eu tive assim experiências maravilhosas com ela, e conhecendo um pouco mais do que da necessidade dos povos indígenas, do quanto eles necessitam de Jesus. Porque é um povo que se suicida e mata os seus filhos, enterra os seus filhos vivos, e não é com alegria, é com choro e com dor. Essa família que eu recebi, a criança dela tem paralisia cerebral, e o irmão, com um facão na mão, obrigou ela, com 2 anos, jogar a criança no meio da floresta para que essa criança fosse comida pelos animais. E a mãe decidiu fugir com a criança e hoje vive numa ONG que nós temos lá em Brasília, onde muitas crianças, cada uma com uma história de ser enterrada viva, e a vizinha desenterrou a criança e saiu da aldeia, teve que ir embora, porque era filha de mãe solteira a criança, um recém-nascido que é enterrado vivo. E aí a gente começa a ver que a gente não pode ficar indiferente a tudo isso, que a gente precisa realmente se levantar nesse amor de Jesus que invade o nosso coração, que nós recebemos. E nós precisamos transmitir, precisamos anunciar, precisamos ir aonde há dor e sofrimento. E eu agradeço a Deus, porque Deus faz quase 10 anos que eu tenho caminhado com os povos indígenas. E cada vez mais, Deus tem ampliado a minha visão da necessidade desse povo de conhecer Jesus, e também do quanto Jesus ama esse povo, do amor de Jesus por esse povo. Então eu quero pedir nessa noite para a igreja, eu estou esse ano encerrando a missão de estar lá na aldeia.
eu vou fazer uma cirurgia no pé e vou ficar, acho que até dezembro, janeiro, não sei, Deus sabe quanto tempo, né? E que eu vou ficar afastada da aldeia. Então, eu quero pedir para a igreja que vocês estejam orando, sabe? Por esse povo indígena tão discriminado, sabe? Esse povo indígena tão sofrido, que hoje a terra que tem sobrado para eles é uma terra cheia de pedra, onde eles não podem plantar, onde não tem rio, não tem peixe para que eles possam pescar. E eles hoje perderam assim a identidade deles. Então eu quero pedir para você, se lembra de orar por esse povo, tá? Ora por esse povo. Clama a Deus. Lembra que existe muitos povos na terra ainda que não conhecem esse precioso nome de Jesus. E o Cordeiro Santo, ele veio para mim, para nós, e veio para todas as criaturas da terra, para todos os seres que Deus criou, todos nós que somos filhos, que fomos criados por Deus. Então eu quero te desafiar a estar orando por essa missão entre os povos indígenas. E agradecer a Deus também, porque Deus tem levantado aqui dentro pessoas que têm ofertado, pessoas que têm orado por esta missão. Que quando eu estou lá, elas me mandam palavras de incentivo, que quando eu estou lá, às vezes até sem força, muitas vezes, chega um incentivo, uma palavra de Deus que me renova e fortalece. Eu louvo a Deus por essa igreja, porque tem acontecido grandes coisas lá na aldeia. Grandes coisas. E financeiramente, Deus tem nos sustentado. E ainda, Deus tem sustentado muitos indígenas, que quando acontecem seminários, quando eu vou para lá, que a gente sempre faz reuniões e oferece alimento, almoço, jantar, cafezinhos. E tudo isso é com oferta aqui do povo metodista. Então eu louvo a Deus por essa igreja atuante, participante. Essa igreja que tem um coração missionário. Deus tem levantado pessoas aqui com muita disposição. E eu louvo, agradeço e engrandeço o nome do Cordeiro Santo, que vive em nós. Amém, igreja? Amém. Graças a Deus por esse tempo, né, queridos irmãos e irmãs? Bom estarmos juntos, fortalecendo nossa fé mutuamente e fazendo a missão que Deus colocou em nossas mãos. Vamos ficar em pé, vamos orar, encerrando, que depois da oração dê um abraço gostoso à pessoa ao seu lado, que você tenha uma semana abençoada, né? Cheia de vitória, confiante no Senhor. Irmãos e irmãs, que a bênção do nosso Deus Pai, o Filho e o Santo Espírito seja sobre a vida de vocês, permanecendo com todos, hoje e sempre. Amém, queridos. Deus abençoe. Vão guardados na graça do Pai. Pois nada vai me separar do teu amor, Senhor. Pois nada vai me separar do teu amor, Senhor. Correi pra te encontrar, Senhor. Cantarei pra sempre o teu amor, e com gratidão eu louvarei ao Deus que me amou. Poderoso Deus de salvação, quero estar em tua casa e com gratidão te adorarei. Tua
vocês, ó. Grande semana. Meia hora, quarta-feira, oraçãozinha. Sou eu, sou o John. Vai estar por aí não? Quarta?